nosso sistema eleitoral ele tem dois problemas maiores. Talvez três. Um é que ele gera uma enorme fragmentação partidária. Ou seja, em equilíbrio, no jogo eleitoral, sobrevive um número muito grande de partidos. Então a gente tem a sensação que tem partido demais. Então acho que, assim, demais no sentido que tem mais partido do que questões ou grupos da sociedade que merecem representação. Então, nesse sentido, a nossa regra eleitoral, as nossas instituições políticas, elas são, de certa forma, permissivas, no sentido que elas permitem que haja muito partido. É como se fosse fácil uma pessoa se organizar num partido e sem que ele representasse nada de muito importante. Acho que o segundo problema do nosso sistema eleitoral é que ele gera uma distância muito grande entre o representante, né, o deputado, e o representado. Porque os nossos distritos, né, no Brasil hoje, cada distrito é um estado, ou cada estado é um distrito ou uma circunscrição eleitoral. Os estados são grandes, em geral. Isso gera uma certa distância entre o representante e o representado. Por outro lado, acho que um terceiro problema, que é a fragmentação partidária, distância entre o representante e o representado. E um terceiro problema, que de certa forma é decorrência, é que o custo de campanha é muito grande. É uma decorrência do nosso distrito ser muito grande, é que o custo da campanha é muito grande. E, evidentemente, um custo muito grande da campanha é um dos causadores, ou um dos elementos que potencializam a corrupção. Então, eu diria que esses são os maiores problemas do nosso sistema eleitoral atual. Então, eu não advogo o voto distrital. Eu acho que, de fato, o voto distrital contribui para melhorar, amenizar esses três problemas. Ele resolve muito esses três problemas. Mas por que ele contribui? Porque no voto distrital, você reduz muito a distância entre o eleitor e entre o representante e o representado. Então, por exemplo, como funcionaria em São Paulo? São Paulo tem 70 deputados. No voto distrital, você dividiria o estado de São Paulo em 70 distritos, proporcional à população, segundo regras geográficas, tá? E cada distrito elegeria o seu deputado. Então, em vez de ser 70 deputados do estado de São Paulo, seria um deputado de um distrito do estado de São Paulo. Então, a distância entre representante e representado seria muito menor. Cada pessoa saberia em que distrito que ele mora e qual é o seu deputado. Também, como o distrito é muito menor, o custo da campanha seria muito menor. E, finalmente, com o voto distrital, você gera uma tendência muito forte ao bipartidarismo. E, portanto, a fragmentação partidária seria muito menor. Então, você pode perguntar, mas se você está dizendo que o voto distrital praticamente soluciona os três grandes problemas do sistema partidário brasileiro, por que você não é a favor dele? Porque tudo na vida tem custos e benefícios. Então, quando eu falei dos nossos problemas, eu falei dos nossos problemas porque você me perguntou dos nossos problemas. Mas eu acho que o sistema eleitoral brasileiro tem um monte de virtudes. Então, vamos falar das virtudes do sistema eleitoral brasileiro. Quais que eu acho que são as virtudes? Primeiro, uma primeira virtude do sistema eleitoral brasileiro é que ele é muito democrático. Ou seja, qualquer pequeno grupo da sociedade, ou qualquer setor da sociedade, tem representação. Porque é um sistema proporcional, né? Então, por exemplo, São Paulo elege 70 deputados. Então, se tiver uma força política que tenha uns 70avos dos votos do Estado de São Paulo, ela vai ter um deputado. O voto distrital é um problema.
Porque se eu tiver uma força política que represente uns 70 avos dos eleitores de São Paulo, mas essa força política está espalhada pelo Estado de São Paulo, não vai ganhar nenhuma eleição em nenhum distrito. Na verdade, eu posso ter forças políticas muito fortes, eu posso ter 30% da sociedade que pense de um jeito, mas se esse 30% não for concentrado em um distrito e estiver significativamente espalhado, ele não vai ter nenhuma representação. Então, o nosso sistema atual, que é distritos muito grandes, cada estado um distrito, e a regra proporcional, ele tem essa vantagem de ser muito democrático, ser um sistema que representa as minorias. Evidentemente, ele tem o custo de aumentar muito a distância entre o representante e o representado. Então, eu diria para você, qualquer sistema político ele tem virtudes e tem defeitos. Eu acho que o nosso atual ele tem muitas virtudes no que diz respeito à democracia, capacidade de representar grupos da sociedade, e ele tem um defeito, a distância muito grande entre o representante e o representado. Se eu quiser resolver um problema, eu vou piorar o outro. Ou seja, quando a gente fala de sistemas políticos e de arranjos eleitorais, não dá para ter tudo na vida. Não tem um arranjo eleitoral perfeito. Se eu quiser um arranjo eleitoral que seja o melhor arranjo eleitoral do ponto de vista de reduzir a distância entre o representante e o representado, esse vai ser o pior, que é o distrital. Você vai ter o pior arranjo eleitoral no sentido de ser democrático no que diz respeito a representar minorias da sociedade. E outra virtude do nosso sistema eleitoral hoje, ele é muito competitivo. Muito competitivo. Exatamente porque ele é proporcional, qualquer grupo social pode se organizar no novo partido e entrar na competição política, o que é bom. Porque isso retira muito a força das lideranças partidárias. Então, tem um grupo que não está se dando bem com uma liderança partidária. A liderança partidária não está dando espaço para ele, ele vai lá e faz um novo partido e compete. Então isso tem um lado bom. Evidentemente tem problemas, gera custo, esse alto nível de competição gera corrupção, mas tem um lado bom, a gente precisa reconhecer o lado bom. Uma questão que eu acho ruim nos debates é as pessoas que são a favor do voto distrital reconhecem as virtudes dos votos do voto distrital, mas não conseguem reconhecer os defeitos. As pessoas que são a favor de um outro sistema reconhecem as virtudes e os defeitos. Eu acho que na hora que a gente analisa os sistemas eleitorais, a gente precisa analisar os sistemas eleitorais com abertura. Tem que reconhecer as virtudes e os defeitos. Um princípio que, um tempo, eu aprendi a observar, a respeitar, é que em mudanças institucionais, a gente tem que ser sempre incremental. Ou seja, a gente tem que respeitar muito a nossa tradição. A mudança eleitoral não, a mudança institucional em geral, acho que essa é uma regra de ouro em ciência social, a mudança institucional ela tem que ser sempre incremental, aos pouquinhos, e ela tem que ter sempre como ponto de partida um enorme respeito ao status quo, ao que já existe. Então, quando eu olho o nosso sistema eleitoral, primeiro eu reconheço que ele tem virtudes. Depois eu reconheço que a democracia brasileira, bem ou mal, ela tem funcionado bem. O país tem crescido, nós temos sinais que o nosso sistema político ele consegue dar conta das demandas da sociedade, ele consegue fazer as mudanças acontecerem quando a sociedade está convencida que ela precisa ser implementada. Então nós temos diversos sinais de funcionalidade do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema político em geral. Existem problemas, inúmeros problemas, mas nós temos sinais de funcionalidade. E quando nós comparamos o Brasil
os nossos vizinhos, nós vemos que o Brasil não está mal do ponto de vista do funcionamento do seu sistema político. Então eu acho que qualquer proposta de mudança ela tem que ser muito cautelosa, ela tem que respeitar muito o status quo e a nossa tradição política, e ela tem que ser incremental. Eu acho que esse tipo de debate é excelente, que permite que nós consigamos discutir esse tema, que é um tema muito complexo, com mais profundidade. Eu acho que, em geral, esse tema, ao nível dos blogs ou da imprensa, em geral, essa discussão ocorre num nível um pouco raso. Por outro lado, quem faz essa discussão com mais profundidade é a Academia de Ciência Política. Inclusive, quando eu leio, eu não sou um cientista político, mas quando eu leio os cientistas políticos brasileiros hoje, tem uma certa sintonia entre a ciência política brasileira mais sofisticada e um pouco o que as pessoas acham, certo? Ou seja, um certo senso comum das pessoas ilustradas, mas que não são técnicas, não são cientistas políticos. Porque, em geral, a ciência política brasileira ela tem uma visão benigna do sistema político brasileiro. Ela reconhece que o sistema político brasileiro está funcionando relativamente bem, apesar dos problemas. Enquanto as pessoas que se organizam para propostas alternativas, para quererem mudar, tem sempre uma tendência a achar que está tudo muito ruim, que o sistema político brasileiro é uma tragédia, que tem que mudar tudo. Então eu acho que esse debate, iniciativas como essa do Milênio, talvez seja uma oportunidade para a gente aproximar um pouco o pensamento mais aprofundado sobre esse tema, que é feito pela ciência política, pela academia, e grupos e setores da sociedade estão muito descontentes, mas, no meu entender, não têm uma visão muito aprofundada do tema.